Retrospectiva 2022, oferecimento amigo do preço baixo. Compre e venda seus usados de forma fácil e rápida. Olá, boa noite. Muito boa noite para você. Está no ar agora a Retrospectiva 2022. No programa de hoje, os altos e baixos de um ano que ficou marcado na história. No primeiro semestre de 2022, uma decisão que ficará marcada para sempre na história de dois grandes países e de toda a Europa. A invasão da Rússia sobre a Ucrânia deixa até hoje milhares de mortos. – 24 de fevereiro de 2022. Depois desse dia, o mundo mudou. Após uma escalada nas tensões, a Rússia, comandada pelo presidente Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia. O conflito abalou as relações entre as potências globais, destruiu famílias e impactou a vida de bilhões ao redor do planeta. A Rússia começou a mobilizar tropas na fronteira com a Ucrânia no fim de 2021. Mesmo sob forte advertência de países ocidentais de que sofreria sanções, o número de militares na região aumentou. Uma das principais exigências de Putin era que a Ucrânia nunca fosse admitida como Estado-membro da OTAN, a aliança militar liderada por Estados Unidos. Sob bombardeio pesado, tentar fugir do inferno e salvar a família foi a única opção para pais e mães desesperados. O conflito levou a uma das maiores crises migratórias já vividas nos tempos modernos. Segundo a ONU, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, os países europeus receberam quase 6 milhões de refugiados. Homens com idade para integrar frentes de combate tinham que ficar no país. Nas estações, a dor da despedida. A guerra levou o que há de mais precioso para as famílias. Essa mãe chora a perda de um filho. Aos poucos, o conflito foi revelando o seu lado mais cruel. Civis se tornaram alvo em escolas, teatros, hospitais. Não foram poucos os relatos de massacres. Em Bucha, imagens deixaram o mundo perplexo. Corpos de moradores assassinados nas ruas, centenas de vítimas da barbárie. A cidade se tornou um símbolo das atrocidades do conflito. A Ucrânia acusou o exército russo, que negou qualquer responsabilidade. Na guerra de versões, a verdade foi mais uma vítima. O ataque russo à maior usina nuclear da Europa deixou o mundo chocado. Tropas de Moscou ocuparam a central de Zaporizhzhia após uma ofensiva que causou um incêndio em um prédio em um laboratório. O caso disparou o alarme sobre uma nova catástrofe atômica. Logo no início da invasão, a Rússia capturou a desativada usina de Chernobyl. A maior tragédia nuclear da história ocorreu na Ucrânia em 1986, quando um reator de Chernobyl explodiu. A guerra ainda provocou a maior crise geopolítica na Europa desde o fim da Guerra Fria. A tensão aumentou entre a Rússia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Os países do Ocidente aplicaram várias e fortes sanções contra integrantes do governo russo, oligarcas e instituições financeiras. Vladimir Putin fez ameaças veladas, sugerindo estar disposto a usar as armas nucleares táticas. A economia russa e seus principais produtos, o petróleo e o gás, também foram alvo das sanções. O custo da energia disparou e colaborou para o aumento da inflação no mundo inteiro. O bloqueio da Rússia às exportações de grãos da Ucrânia levou à alta dos preços dos alimentos e agravou o problema da fome em âmbito global. Em meio a tantos desafios criados pelo conflito, uma gigantesca onda surgiu, a da solidariedade. Enquanto líderes poderosos não se entendem sobre os rumos da guerra, organizações não governamentais e entidades civis se unem para ajudar quem sofre com tanta brutalidade. Gente que só quer ajudar, seja com doação ou com gestos simples, como o grupo U2 que se apresentou em um túnel em Kiev.
ou esses artistas ucranianos, que realizaram emocionantes apresentações em meio à invasão. Nos Estados Unidos, a violência não é com bombas, mas com armas de assalto. O terror não vem de exércitos, mas de pessoas sozinhas. Assim como em uma guerra, inocentes também são alvos. O país sofreu com vários massacres sangrentos nos últimos meses. O pior deles ocorreu na escola Robb Elementary School, na pequena localidade de Uvalde, no Texas. Salvador Ramos, de 18 anos, matou 19 crianças e 2 professoras. Foi o ataque mais mortal em centros educativos desde 2012. Ainda nos Estados Unidos, um caso chocou o mundo. Um caminhão com 53 pessoas foi encontrado no Texas. Todas estavam mortas. A viagem em caminhões é uma das modalidades mais perigosas realizadas por traficantes para entrar com migrantes no território americano. Na questão racial, Ketanji Brown fez história. Ela se tornou a primeira mulher negra a tomar posse na Suprema Corte dos Estados Unidos. No direito das mulheres, uma decisão polêmica, a Suprema Corte anulou o direito federal ao aborto. Com isso, vários estados conservadores proibiram a interrupção da gravidez em seus territórios. No norte da África, a história do menino preso em um poço no Marrocos gerou comoção internacional. O pequeno Ryan, de 5 anos, caiu em um buraco de 32 metros de profundidade. A operação para retirá-lo levou 4 dias. Após o resgate, foi constatado que ele estava morto. A natureza mostrou sua força. Os moradores das Ilhas Tonga tiveram de fugir para locais mais altos diante de um tsunami causado por uma erupção do vulcão Runga Tonga Runga Apai. No Afeganistão, pelo menos 1.000 pessoas morreram depois de um terremoto que abalou o país. Na área da saúde, o mundo conheceu mais uma doença, a varíola dos macacos. Em pouco tempo foi declarada a emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde e se espalhou para dezenas de países. Os pacientes sofrem com dores e lesões no corpo. Na ciência, o ano foi de fatos marcantes. Nos Estados Unidos, uma equipe de cirurgiões transplantou com sucesso o coração de um porco geneticamente modificado em um humano, um feito sem precedentes. Na astronomia, uma equipe internacional conseguiu captar a imagem do buraco negro supermassivo localizado no centro da Via Láctea. Ainda no espaço, só que perto da Terra, o telescópio James Webb entrou em funcionamento. O sucessor do Hubble é o mais poderoso já colocado em órbita. A tecnologia infravermelha permite que James Webb veja estrelas e galáxias que se formaram há bilhões de anos, quando o universo ainda era jovem. As primeiras imagens impressionaram. Segundo a NASA, cada foto dará à humanidade uma visão do universo nunca antes vista. A seguir, uma nação inteira de luto após a morte de sua monarca e os altos e baixos da política internacional. Retrospectiva 2022. Oferecimento Amigo do Preço Baixo. Compre e venda seus usados de forma fácil e rápida. O segundo semestre do ano foi marcado de luto e tristeza no Reino Unido. Com a morte da Rainha Elizabeth II, chegou ao fim um dos maiores reinados de todos os tempos. 8 de setembro de 2022, o fim de um capítulo na história mundial. A morte de Elizabeth II aos 96 anos parou o Reino Unido e repercutiu no mundo inteiro. A soberana havia completado 70 anos de reinado em 2022. Foi a pessoa a ocupar por mais tempo o trono britânico. Sua morte deixou órfãos de chefe de Estado
130 milhões de súditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico. O mundo viu um funeral memorável que durou vários dias. Em todos os locais por onde passou, o caixão foi acompanhado por multidões. Em Londres, uma fila gigantesca. Gente que passou muitas horas em pé para se despedir da monarca no Westminster Hall, a área mais antiga do parlamento. O funeral marcou o fim de uma era e o começo de outra. O filho mais velho se tornou o rei Charles III. Junto veio o grande desafio de suceder uma personagem que deixou seu nome na história. Downing Street, número 10. O ano foi movimentado no famoso endereço, a residência oficial do primeiro-ministro britânico. Em meio a uma série de escândalos, Boris Johnson renunciou ao cargo. O conservador foi substituído por Liz Truss, que foi a premier mais breve da história do país. A política sofreu forte pressão para renunciar após perder confiança de seu partido por conta de um polêmico plano econômico. O bilionário Rishi Sunak foi designado pelo Partido Conservador para substituir Truss. Sunak foi ministro das Finanças. Neto de imigrantes indianos, é o primeiro chefe de governo de religião hindu. Crise também na Itália. Depois da queda da coalizão, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, renunciou ao cargo. O presidente italiano, Sergio Mattarella, dissolveu o parlamento, o que levou a eleições antecipadas. Giorgia Meloni, líder do partido de extrema-direita Irmãos da Itália, venceu as eleições. É a primeira vez que um governo pós-fascista conquista o poder e que uma mulher vai ocupar o cargo de primeira-ministra. Avanço da extrema-direita também na Suécia. O líder conservador Ulf Kristersson foi eleito primeiro-ministro por maioria absoluta parlamentar, marcando uma nova era política para o país nórdico. Nunca antes um governo sueco teve como base de apoio a bancada do partido de extrema-direita SD, o grande vencedor das eleições com 20% dos votos, o segundo mais votado do país. Na Ásia, uma viagem acirrou os ânimos entre Estados Unidos e China. A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos foi a Taiwan e provocou uma crise. Nancy Pelosi desembarcou na ilha, apesar de uma série de ameaças da China, que considera Taiwan uma província rebelde e parte de seu território. Pequim denunciou a visita como uma provocação. A China organizou exercícios militares em represália. Em novembro, o presidente americano Joe Biden e seu colega chinês Xi Jinping se encontraram. Os dois se mostraram dispostos a resolver as tensões entre as duas potências mundiais. No Japão, um assassinato deixou o país estarrecido. O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi morto durante um comício no oeste do país. O acusado do ataque foi detido no local e, de acordo com a polícia, confessou o crime. As motivações seriam as ligações de Abe com um grupo não revelado que a imprensa nipônica afirma ser religioso. Abe foi o premier mais longevo da história do Japão. Começou no Irã, mas se espalhou pelo mundo. A morte de Mahsa Amini, que foi presa pela polícia da moral iraniana, desencadeou a grande onda de manifestações no país. A jovem teria violado o rígido código de vestimenta da República Islâmica, que impõe às mulheres o uso do véu. Nos protestos, mulheres desafiaram as autoridades queimando seus véus. As manifestações se tornaram o maior desafio para as autoridades iranianas desde a Revolução de 1979. Os eventos climáticos extremos foram implacáveis. O Serviço de Vigilância por Satélite Copérnicos divulgou que o verão de 2022 na Europa foi o mais quente registrado na história. O calor e a seca na região provocaram incêndios devastadores em vários países. Na China, metade do território enfrentou uma grande seca em meio a uma onda de calor sem precedentes no país. Ainda na China, Xi Jinping foi reeleito como secretário-geral do Partido Comunista. Desde que chegou ao poder há 10 anos, o presidente chinês acumula poder como nenhum outro governante na história moderna da China, além de Mao Tse-tung. Na
Rússia, o presidente Vladimir Putin relançou a ofensiva na Ucrânia e escalou o conflito. O governo anunciou a mobilização parcial de russos em idade de combate. Nas fronteiras, filas de carros com reservistas fugindo do país. Putin advertiu que está disposto a utilizar todos os meios na defesa russa. A ameaça de usar armas nucleares provocou uma onda de indignação e fortes críticas do Ocidente. O Kremlin também anunciou a anexação de 4 regiões ucranianas. Em seguida, em uma delas, Kherson, Moscou sofreu um grande revés. As tropas russas tiveram de ser retiradas da região após uma forte contraofensiva da Ucrânia. Kherson tem importância estratégica por fazer fronteira com a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, e era o maior troféu de campanha dos russos na invasão iniciada em fevereiro. Mais uma vez, a guerra mostrou sua face perversa. Em pleno inverno, milhões de pessoas na Ucrânia ficaram sem luz e água devido aos bombardeios da Rússia contra a infraestrutura de energia. Ainda na Rússia, a despedida de Mikhail Gorbachev ocorreu em uma cerimônia sem pompa e sem a presença do presidente Putin. O ex-líder soviético foi enterrado em Moscou. Gorbachev morreu aos 91 anos. Durante seu tempo no poder, de 1985 a 91, impulsionou reformas democráticas e econômicas para tentar salvar a União Soviética, encerrando a Guerra Fria. O processo histórico precipitou o desmembramento do país, que durante décadas disputou a primazia mundial com os Estados Unidos. Na Coreia do Sul, uma festa de Halloween terminou em tragédia. 156 pessoas morreram em Seul durante um pisoteamento no bairro de Itaewon, famoso pela vida noturna. A multidão celebrava a primeira festa de Halloween após a pandemia. Em Nova York, o ataque ao escritor britânico Salman Rushdie provocou perplexidade. O autor foi esfaqueado em um evento e levado em estado grave para um hospital. Devido ao ataque, perdeu um olho e o movimento de uma das mãos. O escritor de 75 anos causou impacto com o livro Os Versos Satânicos, em 1988. Um decreto religioso emitido pelo líder revolucionário iraniano Ayatollah Khomeini pediu a morte do escritor. O romance foi considerado por alguns muçulmanos como desrespeitoso ao profeta Maomé. A sentença de morte persiste até hoje. A Argentina se despediu de Hebe de Bonafini, a histórica presidente da Associação Argentina Mães da Praça de Maio, criada durante a ditadura para descobrir o paradeiro de seus filhos e outras pessoas presas pelo regime militar, morreu aos 93 anos. Em 2022, o cinema disse adeus a um gênio que revolucionou a sétima arte. Jean-Luc Godard morreu aos 91 anos. O cineasta franco-suíço deixou uma marca entre gerações de amantes do cinema como um dos pais da Nouvelle Vague. Na música, outra grande perda. Morreu a lenda do rock and roll Jerry Lee Lewis aos 87 anos. O autor de hits como o clássico Great Balls of Fire é considerado um dos pioneiros do rock, ao lado de astros como Elvis Presley. Agora somos mais de 8 bilhões. A população mundial ultrapassou a marca em novembro. Para a ONU, esse crescimento sem precedentes é o resultado de um aumento progressivo na expectativa de vida, graças aos avanços em áreas como saúde pública, nutrição, higiene pessoal e medicina. Mas o crescimento populacional também traz desafios enormes para os países mais pobres, onde os problemas são mais acentuados. Em um ano marcado por guerras, disputas e violência, alguns gestos mostram que a humanidade pode vencer as diferenças e avançar. Da ciência vieram grandes lições. Em outubro, os Estados Unidos levaram uma cosmonauta russa à Estação Espacial Internacional, um exemplo de união em tempos de guerra. A NASA lançou seu foguete mais potente para a Lua. Mais do que um avanço tecnológico, um marco da busca pela igualdade. O lançamento representa o início do programa Artemis, que pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua e no futuro estabelecer a presença humana duradoura no satélite como preparação para uma viagem a Marte. Ainda no espaço, outro exemplo da capacidade humana de se superar. Uma nave da NASA conseguiu desviar a trajetória de um asteroide.
Uma nave da missão DART se chocou voluntariamente contra o asteroide Dimorphos, que é satélite de um asteroide maior, chamado Didymos. A missão foi considerada um grande teste da capacidade da humanidade de se proteger de uma possível ameaça como a de um asteroide atingir a Terra. A seguir, a economia em alerta no ano de 2022 e ainda os fatos que marcaram o ano no Brasil e na América Latina. Retrospectiva 2022, oferecimento amigo do preço baixo. Compre e venda seus usados de forma fácil e rápida. O que deveria ser um ano de recuperação econômica se transformou em um ano de crise global. A inflação e os juros subiram em todo o planeta. As previsões para 2022 indicavam que seria um ano de recuperação após o impacto das ondas da Covid em 2020 e 2021. Seria se não fosse a guerra. A invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe o que muitos analistas chamam de tempestade perfeita. O conflito fez o preço de commodities como o petróleo disparar. A inflação no mundo inteiro aumentou. Os bancos centrais tiveram de elevar os juros, o que impactou negativamente a recuperação das economias. Para agravar os danos da pandemia da Covid, a guerra ampliou a desaceleração da atividade econômica global, que está entrando no que pode se tornar um período prolongado de baixo crescimento e alta inflação. O preço do barril de petróleo atingiu quase $140 em março, beirando a máxima histórica. O presidente americano Joe Biden anunciou a proibição completa e imediata das importações de petróleo, gás natural e carvão da Rússia, como sanção pela invasão à Ucrânia. A moeda russa, o rublo, sofreu uma queda histórica assim que a Rússia iniciou sua ofensiva na Ucrânia. Dezenas de empresas gigantes deixaram a Rússia. O país do presidente Vladimir Putin teve de lidar com fortes sanções econômicas e financeiras, como ser banido do Sistema Internacional de Transações Bancárias, SWIFT. O governo em Moscou reagiu. Entre outras medidas, reduziu os fluxos nos gasodutos para a Europa. O preço da energia subiu com força na região. O resultado foi o aumento generalizado de preços ao consumidor. Para conter a inflação, a Europa aumentou os juros pela primeira vez em uma década. Nos Estados Unidos não foi diferente. O Banco Central americano elevou os juros. No meio do ano, chegou a promover o maior aumento das taxas desde 1994. O governo do presidente Joe Biden estabeleceu o combate à inflação, a maior em 4 décadas, como prioridade nacional. Se para os países ricos foi difícil, para economias emergentes a situação ficou delicada. Nos países pobres, a crise alimentar se agravou com a guerra. Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo. O conflito desencadeado pela Rússia e as sanções de retaliação minaram o equilíbrio alimentar global. A fome ameaça países da África e da Ásia. Na América Latina, protestos nas ruas e estradas contra a alta dos preços dos combustíveis e alimentos. Na Argentina, a crise se agravou. A inflação superou os 80% e a pobreza atingiu 37% da população. O ministro da Economia, Martín Guzmán, renunciou. Sua substituta, Silvina Bataquis, durou um mês no cargo. O presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Massa, se tornou o novo superministro da Economia. No Brasil, o Banco Central elevou fortemente os juros. A alta dos combustíveis levou o Planalto a pressionar a Petrobras. A estatal petroleira teve 2 presidentes demitidos no ano. Para amenizar o impacto da alta dos combustíveis, o governo criou auxílios a caminhoneiros e taxistas afetados pela alta dos preços dos combustíveis. Além disso, aumentou o Auxílio Brasil em R$ 200. Acabou criticado pelas medidas em ano eleitoral. Na China, a política de Covid-0, que inclui confinamentos e quarentenas prolongadas, levou várias regiões a ficarem quase desertas. Em Xangai houve revolta por causa do retorno ao confinamento. As medidas prejudicaram o desempenho da economia do gigante asiático. Em agosto, o governo teve que reduzir a taxa de juros para estimular a atividade econômica.
a desaceleração da segunda maior economia do mundo impactou países que vendem seus produtos aos chineses. No mundo corporativo, um recorde. A gigante Apple, fundada por Steve Jobs em uma garagem, se tornou em janeiro a primeira empresa do mundo a ultrapassar 3 trilhões de dólares. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o Twitter. A proposta de compra da rede social pelo bilionário Elon Musk mais pareceu uma novela. Teve drama, suspense e briga que foi parar na justiça. Os rumores da compra se confirmaram em abril. O homem mais rico do mundo fez um acordo de compra da empresa por 44 bilhões de dólares. Em julho, para a surpresa de muitos, Musk desistiu da aquisição. Depois, voltou atrás e no fim de outubro se tornou dono da plataforma. Musk demitiu metade dos 7.500 funcionários. Além disso, pediu aos empregados dedicação extrema ao trabalho. Houve rumores sobre pedidos de demissão em massa. Desde então, a rede social passa por sérias turbulências. Conseguirá a companhia sobreviver? Só o tempo dirá. O ano começou com tragédias provocadas pelas fortes chuvas. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, um temporal devastou bairros e causou mais de 200 mortes. Foram as piores chuvas no município desde 1932, segundo as autoridades. Houve deslizamento e mortes também em outras regiões, como no Grande Recife, São Paulo e Minas. No município mineiro de Capitólio, a queda de um paredão no Lago de Furnas deixou 10 mortos. No Rio de Janeiro, a violência não deu trégua. O número de mortos em uma operação policial realizada contra o narcotráfico na Vila Cruzeiro, na Zona Norte, chegou a 23. De acordo com a Polícia Militar, agentes entraram na favela para capturar líderes do Comando Vermelho, escondidos na comunidade. A operação, que durou 12 horas, provocou intensos tiroteios e levou ao fechamento de escolas e outros serviços públicos. O Ministério Público instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação. No meio ambiente, um caso de repercussão internacional na Amazônia. O assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. 3 suspeitos foram presos. 2 confessaram os crimes. A polícia aponta como principal hipótese a pesca ilegal em terras protegidas, atividade que era combatida por Bruno Pereira. Phillips tinha 57 anos e era colaborador do jornal britânico The Guardian. Bruno Pereira, de 41 anos, era um especialista da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e defensor dos direitos indígenas. A Amazônia, pela qual lutavam, continua a sofrer. Foram vários recordes negativos com as queimadas e os desmatamentos. Em 2022, a população sentiu no bolso o peso da alta dos preços. A invasão da Ucrânia pela Rússia criou o que muitos analistas chamam de tempestade perfeita. O conflito fez o preço de commodities como o petróleo disparar. A inflação no mundo inteiro aumentou. No Brasil, o Banco Central elevou fortemente os juros para conter a escalada de preços. A alta dos combustíveis levou o Planalto a pressionar a Petrobras. Para amenizar o impacto da alta dos combustíveis, o governo criou auxílios a caminhoneiros e taxistas. Além disso, aumentou o Auxílio Brasil em R$ 200. O governo acabou criticado pelas medidas em ano eleitoral. Na política, para Jair Bolsonaro, o ano de 2022 começou com encontros. O presidente se reuniu em Moscou com Vladimir Putin, desafiando as advertências dos Estados Unidos pela viagem em um momento de tensões pouco antes do início da guerra na Ucrânia. Se reuniu também em Budapeste com o primeiro-ministro húngaro de extrema-direita, Viktor Orbán. Meses depois, por ocasião da reunião da Cúpula das Américas, se encontrou com o presidente americano Joe Biden. O encontro mais importante seria com as urnas, com o presidente tentando a reeleição. A campanha eleitoral foi tensa, altamente polarizada, com embates intensos, forte apelo religioso, muita fake news e ânimos acirrados entre os candidatos. Bolsonaro iniciou a campanha atacando a justiça eleitoral, questionando sem provas a suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas.
foi acusado de usar o cargo para fazer campanha. Em Londres, onde viajou para o velório da Rainha Elizabeth, fez um discurso em tom de campanha. Lula aproveitou e defendeu a democracia e suas instituições. Ainda no primeiro turno, conseguiu apoio de políticos, economistas e intelectuais de centro. Nos debates, poucas propostas e muitos xingamentos. Lula e Bolsonaro foram para o segundo turno. Os ataques de ambos os lados continuaram. Lula tentou se aproximar dos evangélicos com uma carta na qual defendeu a liberdade de culto e disse ser contra o aborto. Bolsonaro teve amplo apoio no campo religioso. A segunda etapa da campanha foi marcada por episódios como o ataque de Roberto Jefferson a agentes da Polícia Federal e a enxurrada de casos de assédio eleitoral. O candidato do PT venceu Bolsonaro na eleição mais polarizada da história, por uma diferença de apenas 2.100.000 votos. Bolsonaro é o primeiro presidente desde a redemocratização que tentou a reeleição e saiu derrotado. Lula é o primeiro ex-presidente a ser eleito para um novo mandato. Bolsonaro só fez o primeiro pronunciamento 2 dias após a vitória de Lula. O presidente não contestou a derrota, prometeu que continuará cumprindo a Constituição e criticou protestos que cerceiam o direito de ir e vir. Manifestantes bolsonaristas não aceitaram a derrota e bloquearam estradas pelo Brasil, causando transtornos, tensão e risco de desabastecimento. O Supremo Tribunal Federal determinou o desbloqueio e muitas estradas só foram liberadas com ações policiais. Em 2022, o Brasil perdeu grandes nomes que vão deixar saudades, como Jô Soares, Arnaldo Jabor, Dom Cláudio Umes. Nos palcos, 2 estrelas deixaram de brilhar: Gal Costa e a lendária cantora Elza Soares. Gal, uma das maiores vozes do Brasil, morreu aos 77 anos. Elza, aos 91. A vida golpeou Elza várias vezes, mas também a tornou um símbolo de resistência e coragem. Em tempos desafiadores, um grande exemplo para brasileiros e brasileiras. Uma arma apontada para a cabeça da vice-presidente Cristina Kirchner despertou uma onda de comoção entre os partidários da política. Também levou à reação de líderes de vários países. O brasileiro Fernando Montiel, de 35 anos, foi preso no local. A namorada dele, Brenda Uliarte, também foi detida. Montiel foi acusado de ter tentado matar de forma premeditada Cristina Kirchner. O caso acirrou ainda mais os ânimos em uma Argentina em crise política e econômica. O país sofre com uma das mais altas taxas de inflação do mundo. O Banco Central precisou elevar os juros com força, o que prejudicou a economia já enfraquecida. A pobreza atinge quase 40% da população. Na Nicarágua, o ano foi marcado por uma grave crise entre a Igreja Católica no país e o governo de Daniel Ortega. A tensão aumentou depois da detenção do bispo de Matagalpa, Rolando Álvares, um opositor do regime. Perseguições, operações de busca, detenções, fechamento de meios de comunicação católicos e até o exílio de religiosos estão entre as medidas enfrentadas pela Igreja no país da América Central nos últimos anos. Mais de 200 opositores foram presos no âmbito da crise política em que a Nicarágua está mergulhada desde os protestos da oposição em 2018. Entre os presos estão 7 ex-pré-candidatos à presidência. O governo de Daniel Ortega aprofundou o isolamento da Nicarágua da comunidade internacional ao expulsar a embaixadora da União Europeia, romper relações diplomáticas com a Holanda e rejeitar a presença do novo embaixador nomeado pelos Estados Unidos. No Chile, Gabriel Boric se tornou aos 36 anos o presidente mais jovem do país. O político chegou ao poder em um dos momentos mais desafiadores desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990. O esquerdista assumiu em meio a uma crise de credibilidade na política, um corte de 22,5% nos gastos públicos, previsão de desaceleração da economia e um histórico conflito fundiário não resolvido entre o Estado e o povo mapuche. 6 meses depois de assumir, Boric enfrentou um de seus momentos mais difíceis, a rejeição esmagadora de uma nova Constituição. Um duro golpe para o partido no poder, que levou o presidente a fazer reformas nos principais ministérios de seu governo. Boric se comprometeu a impulsionar um novo processo constituinte.
Na Colômbia, outro esquerdista chegou ao poder. O senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro se tornou o primeiro presidente de esquerda da história do país. O político assumiu o poder em uma Colômbia empobrecida e castigada pela violência, que não foi extinta apesar do acordo de paz com as Farc em 2016. A delegação da guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional, o ELN, e o governo colombiano retomaram as negociações de paz suspensas em 2019 por decisão do então presidente Iván Duque. O ELN é a última guerrilha colombiana reconhecida. A Venezuela aceitou o convite para ser garantidora dos diálogos de paz com a guerrilha. No Peru, o presidente esquerdista Pedro Castillo completou 1 ano de mandato com um recorde de investigações fiscais por suposta corrupção e o cerco persistente de um Congresso dominado pela direita, que exige sua renúncia. Na Venezuela, uma tragédia abalou o país. Um deslizamento soterrou a cidade de Las Terrerías e matou ao menos 50 pessoas. No Peru, uma tragédia ambiental. O derramamento de 12 mil barris de petróleo na costa central em janeiro provocou a morte de peixes, aves e mamíferos marinhos, no que foi considerada a pior emergência ambiental registrada no país. O vazamento no mar ocorreu enquanto o navio Mare Doricum, de bandeira italiana, descarregava petróleo em uma refinaria da Repsol, a 30 quilômetros de Lima. A companhia atribuiu o derramamento às ondulações provocadas por uma erupção vulcânica em Tonga, no outro extremo do Oceano Pacífico. O vazamento se espalhou pelo litoral, cobrindo uma distância de até 140 quilômetros. Na Ilha de Páscoa, um dano irreparável a um patrimônio histórico. Um incêndio danificou cerca de 80 moais, as icônicas estátuas de pedra do território insular chileno no Oceano Pacífico, alcançando a pedreira onde a antiga civilização indígena Rapa Nui construiu seus moais. No local existem 416 esculturas em diferentes fases de construção. No campo diplomático, Venezuela e Colômbia normalizaram as relações. Os dois países reabriram a fronteira para a passagem de veículos de carga após 7 anos de fechamento parcial e 3 anos de proibição total. Foi o primeiro passo para a tentativa de recuperar o intercâmbio comercial. Protestos marcaram o ano em vários países latino-americanos. No Equador, manifestações lideradas por grupos indígenas que denunciaram o alto custo de vida levaram a confrontos com a polícia e o fechamento de estradas. Os protestos contribuíram para uma crise política, mas o Congresso rejeitou em junho o pedido de impeachment do presidente Guillermo Lasso. O governo anunciou a redução dos preços dos combustíveis e os indígenas assinaram um acordo encerrando os protestos. No México, manifestações pelos 8 anos do desaparecimento de 43 estudantes de Ayotzinapa. Até um caminhão foi usado para invadir o Palácio de Justiça da cidade de Iguala, no estado de Guerreiro, onde os jovens desapareceram em 2014. Os protestos coincidiram com um anúncio que o governo fez da renúncia do promotor Omar Trejo, que cuidava do caso. Em meio a tantos episódios de violência e intolerância, um exemplo de respeito à diversidade. Em Cuba, pessoas do mesmo sexo começaram a se casar em diferentes províncias da ilha desde o dia 25 de setembro. Cuba ratificou o Código das Famílias em referendo, uma nova legislação que inclui o casamento igualitário, adoção por pessoas do mesmo sexo e gestação assistida. Na América Latina, o matrimônio homoafetivo é legal na Argentina, Uruguai, Brasil, Colômbia, Equador, Costa Rica, Chile e alguns estados mexicanos. A seguir, as conquistas do esporte e ainda vamos relembrar aqueles que partiram neste ano de 2022. Retrospectiva 2022, oferecimento amigo do preço baixo. Compre e venda seus usados de forma fácil e rápida.
Em 2022, o Hexa não veio, mas em uma final espetacular, a Argentina conquistou a Copa do Mundo no Catar. A nação rubro-negra não tem do que reclamar. 2022 foi um ano de alegrias. O Flamengo conquistou a terceira Copa Libertadores da América ao derrotar o Atlético Paranaense por 1-0. O autor do gol, Gabigol, se tornou o jogador brasileiro que mais balançou as redes na história da Libertadores, ao lado de Luizão, com um total de 29 gols. A final brasileira foi disputada na cidade equatoriana de Guayaquil e coroou uma excelente campanha. 10 dias antes, o time foi tetracampeão da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Corinthians nos pênaltis. O craque Neymar conquistou uma vitória fora dos gramados. O jogador foi parar no banco dos réus em mais um capítulo de uma novela que começou com a polêmica transferência do Santos para o Barcelona em 2013. Com a acusação de corrupção empresarial, o Ministério Público pedia para Neymar 2 anos de prisão e o pagamento de uma multa de 10 milhões de euros. Em outubro, em uma nova reviravolta na extensa saga jurídica, o Ministério Público espanhol retirou todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar e os demais réus no julgamento. A promotoria considerou que as alegações não se baseavam em provas. No tênis, Rafael Nadal brilhou. O atleta conquistou seu 14º título em Roland Garros e encerrou a temporada como o maior vencedor de Grand Slams da história, com 22 troféus. Ainda no tênis, fim de linha para outra superestrela. Roger Federer colocou um ponto final em sua brilhante carreira ao anunciar a aposentadoria aos 41 anos. O tenista suíço conquistou 20 Grand Slams e liderou o ranking por 310 semanas durante sua trajetória no esporte. Considerado por muitos o maior tenista da história, ele ainda tem no currículo um ouro e uma prata em Olimpíadas. Na Indonésia, imagens que em nada combinam com o espírito esportivo. A violência explodiu devido à invasão do gramado por torcedores enfurecidos e da resposta da polícia com bombas de gás lacrimogêneo. O caso se tornou uma tragédia. Pelo menos 125 pessoas morreram no estádio de Malang, na província de Java Oriental. No mundo do basquete, uma perda. Morreu Bill Russell, o maior vencedor da história dos esportes americanos e lenda da NBA. Bill Russell é considerado um dos nomes mais importantes da NBA. Em fevereiro, a China sediou os Jogos Olímpicos de Inverno. Um show de fogos no Estádio Nacional, mais conhecido como Ninho de Pássaro, marcou o fim do evento. Os jogos tiveram drama e marcos esportivos e um escândalo de doping russo. Os próximos Jogos de Inverno serão realizados em Milão e Cortina, na Itália. No Brasil, o Congresso concedeu o título de cidadão honorário brasileiro ao piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. O britânico foi a Brasília receber a homenagem e a dedicou a Ayrton Senna, seu ídolo de infância. O vôlei brasileiro perdeu um dos seus grandes nomes. Morreu aos 62 anos Isabel Salgado. Em 2016 foi ela quem levou a chama olímpica aos pés do Cristo Redentor. Isabel participou das Olimpíadas de Moscou em 1980 e Los Angeles em 84. Teve destaque como voz feminina forte. Depois do fim da carreira nas quadras, foi nome importante também no vôlei de praia. O ano foi dourado para Rebeca Andrade, que conquistou a medalha de ouro no individual geral do Mundial de Ginástica Artística disputado em Liverpool, no Reino Unido. Com a ausência da estrela Simone Biles, que decidiu fazer uma pausa na carreira, a brasileira vai se tornando, pouco a pouco, a nova cara da ginástica mundial. A Copa do Mundo no Catar movimentou o fim de 2022. Foi um evento marcado por protestos em campo contra o preconceito e por azarões, como a seleção do Marrocos, que acabou em 4º lugar. Já a seleção do técnico Tite foi eliminada pela Croácia nas quartas de final.
Em uma partida eletrizante, a Argentina venceu a França nos pênaltis e conquistou a Copa do Mundo no Catar. É o terceiro título da Copa do Mundo dos argentinos. A conquista do Mundial coroa a brilhante carreira de Lionel Messi. Nas ruas da Argentina, festa e muita comemoração. O ano de 2022 também foi de muitas perdas, por isso, nesse momento, relembramos algum destes nomes que nos deixaram este ano. E chega ao fim mais um ano. Logo, mais um novo ano se inicia e junto com eles vem novas oportunidades de recomeçar. A retrospectiva 2022 fica por aqui. Uma boa noite para você e um feliz ano novo. Uma boa noite para você, um feliz ano novo para você e toda a sua família. E na vida, a gente se encontra.